Perdão. Bom dia, gente. Como Michele adiantou, meu nome é Larissa, né? Sou enfermeira e quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho, na verdade, da minha vivência, né? Que a gente estamos vivendo essa pandemia. Vou iniciar aqui a apresentação, então. Vocês conseguem visualizar direitinho? Durante a apresentação, eu não consigo Tá ótimo, acompanhar. Lara. Joia. Durante a apresentação, eu não consigo acompanhar o chat. Então, assim, se houver alguma dificuldade ou se forem surgindo dúvidas, podem ir falando pelo áudio que a gente vai interagindo, tá certo? Então, como eu disse, eu sou enfermeira, me formei em 2014.2, né? Aqui em Natal, na UFRN. A nível de especialização, eu sou auditora, sou enfermeira do trabalho e sou enfermeira em urgência e emergência. Atualmente, eu estou atuando na assistência no Hospital do Coração, na rede privada, e no Hospital da Polícia, na CCIH. Então, eu vivi duas vertentes da pandemia, né? Tanto a assistência direta ao paciente com Covid, quanto essa parte burocrática de CCIH, de notificação, de organização de protocolos. E aí vim compartilhar um pouquinho aqui com vocês, falar um pouquinho sobre paramentação e desparamentação. E, na verdade, a gente vai iniciar um pouquinho falando sobre o comportamento em ambiente hospitalar, né? Antes da paramentação em si, eu preparei uma parte introdutória, porque muito pouco, na verdade, é novo, certo? Vamos lá. Vocês vão compreender com o decorrer do tempo, né? O comportamento em ambiente hospitalar também ficou muito evidenciado agora, né? Com o receio de todos os profissionais, de todos os que precisaram frequentar o hospital, os hospitais de se contaminar. Mas muitas regras já existiam, profissionais enfim, apenas não exerciam, executavam, né? É proibido, gente, o uso de adornos em ambiente hospitalar, né? O cabelo das meninas e até dos meninos que têm cabelo grande deve estar sempre preso. Não é adequado o uso de maquiagem. Os rapazes que gostam de barba devem manter as barbas sempre bem aparadas, né? As unhas precisam estar sempre cortadas, de preferência sem esmalte, ou no máximo com esmalte clarinho. O esmalte ele precisa estar sempre lisinho, quando começou a descascar, já precisamos retirar, certo? E as unhas também sempre bem higienizadas. O sapato precisa ser sempre fechado, como esse da imagem aqui, impermeável, para poder ser lavável, né? E todo fechadinho aqui para garantir uma vedação, né? Para evitar qualquer tipo de acidente. É proibido o uso de aparelho celular, que eu diria que esse aqui é a parte seria a parte mais difícil a gente controlar, especialmente hoje em dia, né? Todo mundo meio que dependente do celular, o tempo inteiro conectado, principalmente agora nessa pandemia, estamos mais do que nunca conectados, né? Mas todas essas regras, essas orientações, elas já existiam e agora estão mais evidenciadas para evitar qualquer contaminação. Mas por quê, né? Por que evitar o uso de adornos? Eu vou passar aqui agora um videozinho, deixa eu compartilhar aqui para vocês, já do coronavírus, para vocês compreenderem melhor. Eita, parece que não vai dar certo. Só um minutinho. Também recebe câmeras muito sensíveis, os cientistas conseguem acompanhar a vida do paciente no quarto.
toxina, vemos as partículas maiores logo saindo, mas as micropartículas, todas menores, muito leves, quebrando no ar. O mesmo acontece quando duas pessoas sem máscaras estão conversando perto uma da outra. As micropartículas se dispersam. Outro laboratório simula um ambiente fechado com 10 pessoas. Antes de 100 as maiores e as verde caem. Em 1 minuto, estão no chão. Mas as micropartículas em geral massa, elas não. Mas existe um jeito simples e barato de dispensar essas partículas. As partículas têm panelas, portas, ventilar o ambiente. Veja no teste japonês. Quando existe uma corrente de ar, as micropartículas são rapidamente levadas no ar. Todos esses estudos comprovam a necessidade de seguir duas recomendações. Gente, então, esse vídeo é um trechinho de uma reportagem do Fantástico, tá certo? E aí deu para visualizar como ocorre a propagação do vírus, né, do coronavírus. Então, aqui justifica também por que a gente precisa ter todos esses cuidados, né? Porque o ambiente hospitalar, por si só, ele é um ambiente contaminado. Então, se nós vamos para um ambiente desse, com nossos adornos, essas microgotículas, elas podem ficar aderidas nesses adornos, né? Da mesma forma como as meninas, principalmente, né? Que gostam das unhas grandes, as unhas de gel. Nas unhas também podem se aderir não só o coronavírus, né? Mas outros micro-organismos, bactérias, etc. Certo? E o cabelo preso também é importante para evitar qualquer adesão também, né, de micro-organismos. E aqui a gente já começa falando um pouquinho dos equipamentos de proteção individual, né, que eu acredito que vocês já conhecem, a máscara é impossível não conhecer, né, nesse momento de pandemia, o gorro, certo? Aqui é o capote, nós temos 2 tipos de capote, né, essa imagem aqui do rapaz com capote azul é representando o capote impermeável, que é recomendado para situações que são geradoras de aerosol, e aqui é o capote comum de 30 micrômetros, que é para as demais situações, né, nesse momento de pandemia de Covid. Aqui representando a máscara N95 ou PFF2 ou equivalentes, o óculos de proteção, as luvas, né? Todos esses EPIs já fazem parte da nossa assistência há muito tempo. Nada disso é novo. Só ficou mais evidenciado nesse momento devido realmente ao receio das pessoas em adoecerem, adquirirem uma doença que não tem tratamento específico e não tem uma cura ainda conhecida e ainda muito menos a vacina, que ainda está em estudo, né? Então, tudo isso veio à tona agora por esse motivo, mas já fazem parte da nossa rotina assistencial, são EPIs que nós devemos utilizar no nosso dia a dia. A única novidade, realmente, que chegou, acredito eu que para ficar, é o que está aqui circulado de vermelho, que é o famoso face shield, ou protetor facial, certo? Mas todos os demais faziam parte da nossa rotina. E aqui, uma imagem, essa imagem é da Anvisa, certo, gente? As precauções padrão. Falando um pouquinho de precauções. A precaução padrão, nós devemos seguir para todos os pacientes. Todo e qualquer paciente internado, profissional da saúde, ou vocês, né, que estarão como acadêmicos, como enfermeirandos, precisam tomar esses cuidados, né, de higienizar as mãos e de utilizar todos os EPIs, que são luvas e avental, óculos e máscara. Essa recomendação da Anvisa é para todo e qualquer paciente, não é só para o paciente COVID ou só para o
paciente em isolamento e contato, por exemplo, né? Isso aqui é uma precaução padrão, e a gente vai ver lá na frente que só com essa precaução padrão a gente já consegue se prevenir de muitas infecções e até mesmo do Covid, né? A gente vai falar especificamente dos isolamentos recomendados para a prevenção da Covid-19, e muito dos EPIs já estão aqui inclusos nessa precaução padrão, certo? A lavagem de mãos não se fala, né? É imprescindível em toda e qualquer situação, para evitar que nós adquiramos qualquer infecção e para evitar também que a gente leve e promova uma infecção cruzada entre os pacientes, em toda e qualquer situação, não só nesse momento de pandemia. E aqui falando um pouquinho do coronavírus, né, o agente etiológico, né, o nome do vírus em si é o SARS-CoV-2, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave Coronavírus 2, faz parte da família Coronaviridae, e causa a doença Covid-19, né, doença do coronavírus, que já existiam vários coronavírus enfim, a Terra, né, mas eles até então, só afetavam basicamente os animais e causavam no ser humano uma gripe comum, né, com sintomas leves, nada gritante. E aí houve essa mutação, né, o vírus SARS-CoV-2, o novo vírus que gerou toda essa pandemia. E quais são as vias de transmissão? Como a gente introduziu um pouquinho no vídeo, né, pelo ar e por contato direto com secreções contaminadas. Por quê? Porque da mesma forma que no vídeo mostrou, né, as gotículas, elas ficam circulando no ar, se não houver um ambiente ventilado, e elas também podem, da mesma forma que elas foram pairando pelo chão, elas pairam nos objetos, né? Então, se a gente entra em contato com um objeto, em contato direto, né, com um objeto contaminado com secreções, com gotículas ou com aerosóis, e a gente tem o risco de se contaminar, porque a gente pode levar a mão ao objeto e levar a mão ao nariz, enfim, a mucosas. Por isso a importância também, novamente, da higienização das mãos frequente. E aqui a gente fala um pouquinho já diretamente de quais são as precauções específicas para a prevenção, né, para evitar que a gente se contamine numa situação de um paciente com suspeita ou confirmação de coronavírus. A precaução de contato, certo? De contato direto, e a precaução respiratória. Ela pode ser por gotículas ou aerosóis. As gotículas são maiores, né, que 5 micrômetros, e os aerosóis são partículas bem menores e mais leves, e que permanecem suspensas no ar por mais tempo. E quais são as situações que podem gerar esses aerosóis, né? A intubação ou a aspiração traqueal, certo? A ventilação mecânica não invasiva, o uso do BiPAP ou do CPAP não está recomendado para esses pacientes, não no modo convencional, com o aparelhozinho de BiPAP que normalmente os pacientes utilizam, até mesmo o CPAP, que alguns usam até em casa, certo? Não é recomendado para o paciente com suspeita ou confirmação do coronavírus, porque ele pode promover a geração de aerosóis. A reanimação, né, a ressuscitação cardiopulmonar, também pode gerar. A ventilação manual antes da intubação, né, isso também gerou muita discussão, porque a intubação do paciente COVID é um procedimento muito específico, assim, que tem que ser tudo muito rápido, porque não tem indicação da gente ambusar esse paciente. E aí o médico precisa ser muito experiente, porque numa dificuldade de intubação, o paciente pode ter uma hipóxia, pode gerar uma PCR, e ainda que ele retorne, ele pode ficar sequelado, né, e não tem indicação de ambusar, né, dessa ventilação manual, justamente devido ao risco de aerosol e o risco de maior contaminação da equipe, porque no momento de intubação a equipe está praticamente com o rosto ali em cima do paciente. Coleta de amostras nasotraqueais como o SWAB, a coleta de SWAB para o diagnóstico, né, é um procedimento gerador de aerosol, certo? E broncoscopias, aspiração de vias aéreas, dentre outras. Esses são os procedimentos mais corriqueiros. Então, em todas essas situações, nós devemos nos precaver
contra aerosóis, né? Ou seja, utilizando a máscara N95, a PFF2, igual a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E aqui falando especificamente dos tipos de precaução. A precaução de contato requer o uso de avental e de luvas somente, porque como o próprio nome já diz, é de contato, né? Então, você precisa encostar no micro-organismo para você se contaminar. Essa situação. Mas lembrando que para o coronavírus é uma precaução somada de contato e respiratória. Então, a gente não vai usar só avental e luvas, certo? O quarto precisa ser privativo, né? É um isolamento, o paciente fica isolado. Isso acontece com os pacientes que têm bactérias multiresistentes, às vezes por somente colonização, né? Um paciente com KPC, com massa, com pseudomonas aeruginosa, dentre outras bactérias, né, multiresistentes, de difícil tratamento, então os pacientes ficam em isolamento de contato, e a gente utiliza avental e luvas, basicamente, para se precaver nessas situações. E, agora falando um pouquinho aqui de gotículas, certo? A higienização das mãos vai estar em todas, desde a precaução padrão, né? A máscara cirúrgica para o profissional, para o paciente durante o transporte e, de preferência, também durante a permanência no quarto, tá? Então, vamos lá, o paciente com infecção ou suspeita por COVID, que esteja internado, e não esteja recebendo nenhum procedimento que gere aerosol. A gente precisa somar essas duas precauções, né? Avental, luvas e máscara cirúrgica, no mínimo, certo? No mínimo, são esses os EPIs necessários. Além daquilo que a gente já comentou no primeiro slide, né? Aqueles cuidados que são básicos para você adentrar ao ambiente hospitalar. E aqui a precaução para aerosóis, que daí a gente substitui para o profissional a máscara cirúrgica, a máscara PFF2, certo? Lembrando que em todas essas situações de isolamento, o paciente precisa ficar em um quarto privativo. Aqui é falando um pouquinho da higienização das mãos, que acredito eu que já é algo mais do que trabalhado, né, tanto na graduação quanto agora nas próprias instituições enfim, na própria mídia também, né, até para a população em geral, está sendo muito trabalhado realmente, muito comentado essa situação, mas eu também não poderia deixar de trazer para vocês, né, o passo a passo de higienização das mãos. Primeiro as palmas das mãos, né, depois os dorsos, depois entre os dedos, certo? Depois você fricciona o dorso dos dedos para limpar as pontinhas dos dedos, né? E a palma da mão oposta, depois os polegares, ambos, certo? E as polpas digitais e unhas contra a palma das mãos para poder fazer a higienização completa. E aí, o que é importante aqui, nessa imagem, ele traz tanto a higienização com preparações alcoólicas, quanto com água e sabão. Lembrando que mesmo no uso do álcool em gel, todo esse passo a passo aqui, de fricção, de etc., a gente precisa fazer, certo? Não adianta só, álcool, vou só passar aqui nas palmas das mãos que eu estou protegido, que eu estou higienizado. Não, precisa de todo esse passo a passo também. E a diferença em relação ao álcool é que a gente precisa esperar de 20 a 30 segundos para as mãos secarem. Também não adianta você terminar de fazer o passo a passo, as mãos ainda molhadas, né, com o álcool, e você já ir fazer o que tem para fazer, certo? Pronto, em relação a água e sabão, né, aí a gente tem que realmente enxaguar. Quando não houver a possibilidade da torneira com acionamento automático, ter o cuidado de pegar um papel para poder abrir a torneira, né? Aliás, para poder fechar a torneira ao concluir a higienização das mãos, e é basicamente isso. E aqui os 5 momentos para a higienização das mãos primordiais, né? Antes do contato com o paciente, antes da realização de procedimento asséptico, após o risco de exposição a fluidos corporais, após o contato com o paciente e após o contato com áreas próximas ao paciente,
certo? Isso é muito importante também. A gente tem que se lembrar que todo o ambiente o que o doente se encontra, ele é potencialmente contaminado, especialmente nos pacientes em situação de isolamento, né? E aqui eu coloquei esse slide com cuidados gerais em relação ao uso de máscaras, porque agora mais que está disseminado o uso, né? Cada um faz de um jeito, é o nariz para fora, é a máscara no queixo. Então, assim, gente, a forma ideal é cobrindo nariz e boca, certo? Porque são, principalmente nessa situação de Covid, são as portas de entrada, né, do vírus, enquanto estiver usando a máscara, jamais tocar na parte externa, né, na parte da frente, porque a partir do momento que você coloca, vai para qualquer ambiente, ela é considerada contaminada, justamente lembrando do vídeo que a gente viu há pouco, né, que as gotículas, as partículas, elas ficam no ar e demoram a se dissipar, então, colocou a máscara, a parte externa já é considerada contaminada, certo? Se porventura você se esqueceu e tocou na parte externa da sua máscara, precisa higienizar as mãos de imediato. De preferência com água e sabão, se não for possível, álcool em gel. Caso a máscara que você está usando, né, esteja suja visivelmente ou mesmo úmida, já tem indicação de troca, certo? E não tem nenhuma indicação de reutilizar máscaras descartáveis, né? Lavar, etc. Isso aí é completamente contraindicado e coloca a nossa saúde em risco. As orientações, aí mais algumas orientações aqui em relação ao uso correto de EPIs, né? Não é recomendado o uso de 2 pares de luvas, certo? Então, eu já vou adiantar aqui um pouquinho. É o seguinte, em relação à paramentação e desparamentação, cada instituição criou o seu protocolo. A CCIH, ela tem autonomia para criar o seu protocolo, e aqui em Natal mesmo, muitas instituições preconizaram o uso de 2 luvas, especialmente em UTIs. Eu vi mais de 2 instituições que eu tenho conhecimento, na verdade, várias instituições preconizaram o uso de 2 luvas, mas não é recomendado, porque não existem estudos que comprovem que isso vai proteger mais o profissional, certo? Além do desperdício que gera. Numa situação pandêmica, EPI é ouro, né, gente? Foi muito difícil para as instituições manter-se abastecidas para garantir a proteção do profissionais. Então, a gente também precisa ter essa consciência financeira, né? Também não tem nenhuma recomendação de uso de 2 máscaras cirúrgicas, não tem nada que justifique, que garanta que há uma proteção maior, né? Também não há nenhuma recomendação de usar máscara cirúrgica sobre a máscara N95, ou PFF2 ou equivalentes. Por quê? Porque essa máscara N95 PFF2, elas protegem contra aerossóis. E a máscara cirúrgica, ela não tem filtro para proteção contra aerossol. Então, você está gastando uma máscara cirúrgica, da mesma forma que, na ausência dela, o aerossol vai chegar até a N95 PFF2. Né? Você não consegue proteger essa segunda máscara, nada utilizando a máscara cirúrgica sobre ela. E também, menos ainda, não tem nenhuma recomendação de se utilizar a máscara cirúrgica embaixo e a PFF2 por cima, certo? Então, todas essas são condutas que geram desperdício de material. Aqui a gente já inicia, né, falando um pouquinho da paramentação e da desparamentação. Essa imagem foi retirada de um documento da CESAP, certo? E aí, como eu mencionei, né, há pouco, os hospitais, então, a CCIH das instituições, ela tem autonomia para criar o seu próprio protocolo. E eu trouxe aqui para vocês um pouco da mescla das orientações da Anvisa com a CESAP, certo? Eu vou explicar por quê. Essa imagem aqui, a gente vê que a colocação dos EPIs, além de existir uma ordem no local, né? Antes de você adentrar o quarto de isolamento do paciente, você coloca o avental, a máscara, o óculos e o gorro, certo? Mas aqui tem uma observação.
Se o óculos, ele pode substituir ou ser substituído pelo Face Shield. E atualmente a maior parte das instituições realmente tem utilizado o Face Shield até por uma facilidade de aquisição, né? Foi um EPI que foi bem disseminado nessa pandemia, apesar de novo, né, como eu disse, mas ficou muito fácil de adquirir, até porque, enfim, houve fabricação caseira, né, e fábricas também passaram a fabricar, enfim, as pessoas têm usado mais o Face Shield do que os óculos de proteção, e os óculos também ficaram escassos no mercado. O hospital que eu trabalho, inclusive, teve dificuldade de adquirir, mas o Face Shield não faltou, certo? E as pessoas também se sentem mais protegidas com o Face Shield porque ele acaba cobrindo até a parte da máscara, né? Enfim, e aqui nessa ordem de paramentação, se a gente for utilizar o Face Shield, que é o que tem sido mais usado, o gorro vem antes dele, certo? Porque ele se fixa atrás, né, na cabeça, então ele precisa ficar acima do gorro. Então tem essa inversão de ordem na paramentação. E aí, antes de entrar no quarto, você já está com esses 4 itens de EPI dentro do quarto. Antes de entrar no quarto, higieniza as mãos, né, e coloca o par de luvas. E aqui a remoção dos EPIs também tem a ordem, né, que seria luvas, avental, gorro, ou se estiver usando Face Shield, o Face Shield precisa ser retirado antes do gorro, porque ele foi colocado depois, né, Face Shield, gorro, máscara, certo? Mas a gente vai falar detalhadamente dessa parte agora. Né? Então, aqui, a ordem de paramentação do COVID, né, fora do quarto. Imprescindível, antes de você iniciar a higienizar as mãos, preferencialmente com água e sabão, e deixá-las bem secas, né, com toda aquela técnica que a gente já mencionou, né? Vestir o capote, certo? Pelas mangas, amarrando nas costas e na cintura. Certo? O capote, ele precisa ficar bem amarrado, com amarração em forma de laço, para você possibilitar a retirada, né? E tem que garantir que a parte posterior, né, todo o tronco esteja bem coberto, certo? Assim como os braços e punhos, né? Tem que estar tudo bem cobertinho pelo capote e a gente consegue com que realmente ele faça isso. Aqui é demonstrando como vestir a máscara N95 quando for indicado o uso dela, né, que é naquelas situações que nós mencionamos, que são as situações geradoras de aerossol, certo? E aqui eu vou passar um outro videozinho também que ilustra melhor essa colocação, e já a retirada. Larissa, Luiz, ele colocou aqui no chat, já vi uma enfermeira em home care instituir os técnicos a usarem dessa forma, máscara cirúrgica por cima da N95 ou PFF, porém para proteção da N95 ou PFF de sujidade, ou seja, para conservar a vida útil da máscara, mas isso foi nos primórdios da pandemia, no entanto, essa prática ainda perdura. Isso, realmente muita gente ainda faz, com essa falsa ilusão de se sentir mais protegido, com esse argumento, né, de que está protegendo a máscara, mas é como eu disse, não tem como você proteger uma máscara que é para prevenção contra aerosóis com uma máscara que é para prevenir contra gotículas. Se houver um procedimento gerador de aerossol, a máscara cirúrgica, ela não vai filtrar, ela vai transferir todo o aerossol para a N95, e aí ficam as duas máscaras contaminadas, e o profissional com a falsa sensação de proteção, né, como se a N95 tivesse limpa sem estar. É um erro realmente muito comum, e mesmo a gente orientando e reforçando isso com os profissionais, eles acabam utilizando. Mesmo com contraindicação, às vezes, da própria instituição, a gente vê isso. Aproveitando já aqui o ensejo, né, eu falei aquela hora do uso correto da máscara, aproveitando também que a gente está falando do momento da máscara,
de não deixar no queixo, de cobrir todo o nariz e tudo mais. Gente, vocês também vão ver muita gente fazendo isso conforme é contraindicado, certo? Não é porque vocês vão agora para um ambiente hospitalar que vocês vão ver todo mundo fazendo tudo direitinho. Infelizmente, a nossa realidade não é essa. Mesmo as pessoas tendo informação, mesmo as pessoas tendo conhecimento, ainda assim fazem errado e se expõem desnecessariamente, certo? Esse momento aqui é para vocês também terem esse conhecimento, e quem tem conhecimento tem responsabilidade. Vocês são responsáveis pela sua saúde, então, vocês já têm o conhecimento, não é porque vocês vão ver as pessoas fazendo errado, os profissionais fazendo errado nas instituições que a gente vai repetir. E vocês também vão ouvir muito, porque é o que eu mais ouço agora, quando eu chamo a atenção de alguém: ei, essa máscara é errada aí no queixo. Ah, eu já tive Covid. Essa é a frase clássica de quem já teve, né? Porque as pessoas sentem que, porque já tiveram, agora estão com o IgG positivo e estão aí imunes. Mas a gente sabe que isso não é uma garantia, né? Não tem como a gente dosar IgG de todo mundo e nem tem como garantir quanto tempo esse IgG vai durar. Então, a recomendação é previnam, se façam da melhor forma. Certo? Show. Lara, deixa eu só trazer aqui o comentário de Felipe. Ele colocou que trabalha em 2 instituições públicas de saúde, as quais preconizou, diante da pandemia, o uso de 2 luvas e máscaras cirúrgicas sob a N95. Contudo, já ouviu recomendações que a máscara cirúrgica sobre a N95 pode produzir a eficácia da mesma. Procede? Ou apenas seria desperdício de EPI referente à máscara cirúrgica? Reduzir a eficácia, não vejo sentido e não vi realmente nenhuma literatura que traga isso, né? Seria mais realmente pelo desperdício e pela não efetividade. Né? Se fosse um EPI a mais gasto, mas que tivesse alguma efetividade, teria sim uma garantia, mas não tem efetividade a proteção contra aerosóis, e não faz sentido por esse motivo, mas em relação à redução da eficácia, não, também não prejudica a N95, entende? Vamos lá. Então, aqui, gente, esse vídeo é sobre a colocação e retirada da N95, certo? Da máscara N95. Segure a máscara com a mão em forma de concha. Coloque-a sobre a boca e o nariz. Coloque apenas na parte externa, nas bordas da máscara, para mantê-la limpa. Abas não são permitidas por prejudicarem a eficácia da proteção. Posicione uma tira sobre a cabeça e a outra na nuca. Ajuste a pinça no nariz. Passe os dedos nos 2 lados, moldando bem a máscara. Verifique a vedação da máscara e respire para ver se há vazamento de ar nas bordas. Se sentir o ar saindo na parte do nariz, ajuste a narigueira e a posição das tiras nas laterais. Agora vamos retirar a máscara. Puxe inicialmente a tira de baixo sobre a cabeça. Depois puxe a tira de cima, evitando tocar na máscara, que pode estar contaminada.
Lembre-se que antes de qualquer procedimento, é importante lavar as mãos corretamente. Após o uso, descarte a máscara. Pronto, gente. Então, ficou claro sobre a colocação, né, da N95, teste de vedação. Eu julguei melhor passar o vídeo, porque ele é muito importante para ver se a máscara está bem colocada, né? E aí, como é? Não sei se ficou muito claro também no vídeo, né? Mas como é? Após a colocação da máscara, você coloca as duas mãos sobre ela e primeiro você aspira, você suga. Você precisa sentir a máscara toda vedada no seu rosto. Depois você respira, você sopra e você não deve sentir ar saindo, certo? Pelas bordas da máscara. Se isso ocorrer, você precisa prender melhor tanto o clipe nasal quanto o ajuste dos elásticos, que algumas máscaras permitem isso. Certo? Vamos lá, então. Larissa, deixa eu aproveitar a tua pequena pausa. A aluna Luísa colocou aqui: meu pai trabalha em um hospital no interior e em um dos treinamentos durante a pandemia falaram para ele borrifar álcool com uma certa distância na N95 e depois colocar no sol para poder reutilizar. Tem algo que comprove essa prática? Pois eu nunca ouvi falar e até pesquisei sobre e não achei nada que confirmasse. Não, gente, não, completamente absurda essa orientação. Não tem nada que comprove essa prática. Vamos lá, vou falar um pouquinho. Estou vendo aqui que também Ingrid está perguntando sobre a duração da máscara e o descarte, né? Vou falar já juntando as duas coisas, certo? Em relação à máscara N95, FF2 ou equivalentes, pelos fabricantes, elas seriam de uso único. Você utilizou durante um plantão, você deveria desprezar. Mas na situação de pandemia e de racionamento de EPIs, a Anvisa autorizou o reuso conforme a recomendação da CCH de cada instituição, né? Então, cada instituição, de acordo com as suas condições financeiras também, com as suas condições de disponibilização de EPIs, de máscara N95, determinou um período para uso. Né? E aí, no caso, assim, como Luísa mencionou, né, realmente o reuso, ele foi liberado, mas essa recomendação de borrifar álcool e colocar no sol, isso não existe, realmente. E aí, para o reuso, também tem toda uma cautela, né, de você armazenar de forma correta, inclusive a Anvisa até autoriza o armazenamento em saco plástico ou papel, mas a maioria das CCIHs, né, a maioria das instituições que eu tive conhecimento, recomendaram o armazenamento em um recipiente, em um envelope de papel. Por quê? Porque o saco plástico, ele pode gerar umidade, e a umidade, ela pode promover uma proliferação bacteriana. A bactéria, ela gosta de um ambiente úmido, algumas, né? Então, aí a máscara está protegida, não está proliferando Covid, mas está proliferando uma bactéria que pode até ser multiresistente. Então, você expõe o profissional da mesma forma, né? Então, a maioria das instituições preconizou o armazenamento em um recipiente, em um envelope de papel. Certo? E aí o tempo de duração ficou realmente a critério de cada instituição. Na instituição que eu trabalho, uma delas, a privada, preconizou 5 dias corridos ou 2 dias plantões consecutivos, né? E a outra instituição, a instituição pública, ficou preconizado 5 dias corridos. Então, eu já ouvi falar também de instituições que preconizaram 15 dias, certo? Agora, sim, sempre lembrando que tanto a máscara N95 quanto a máscara cirúrgica, se vocês perceberem que ela está degradada, né, que ela, enfim, não tem mais condições de uso, é direito do profissional receber um EPI novo, porque é obrigação da instituição fornecer o EPI. Então, se o EPI fornecido já não está mais em condições de uso depois do primeiro dia, todos nós temos direito a receber outro.
mesmo que seja no intervalo menor do que o preconizado, certo? Vamos lá. Continuando aqui, então. Então, aqui a colocação da N95, acredito que ficou bem ilustrada, né? Sim, em relação ao reuso, também é muito importante lembrar e reforçar que para reutilizar a máscara N95, a gente precisa calçar luvas de procedimento, certo? Para vestir novamente, para vestir a máscara a partir da segunda vez. Por quê? Porque lembra que a gente mencionou no início que a parte externa da máscara, ela fica toda contaminada, né? Então, e a gente precisa tocar nela para calçar direitinho, para fazer o teste, né, de pressão positiva e negativa. Então, precisamos utilizar luvas de procedimento quando formos reutilizar a N95. Certo? Em relação ao armazenamento, como eu disse, né, cada instituição preconizou o seu e tudo mais, mas a gente vai ver na desparamentação que as cordinhas, o elástico, ele fica sempre para fora do saquinho, porque ele não pode ter contato com essa parte externa da máscara, porque ele é considerado sempre limpo, para a gente poder tocar nele, tá? Vamos lá, então. Então, dando sequência, né, quando não utilizamos a N95, utilizamos a máscara cirúrgica, precisamos sempre garantir que o clipe nasal sempre tem um clipezinho na parte que é para ficar no nariz, né? Precisa estar ajustado, né? Tem que estar bem presa ao nosso rosto. Tem as de elástico que ficam atrás da orelha e tem as que são de amarração. Todas as duas têm a mesma eficácia, elas só precisam ser tripla camada. Certo, gente? Ela precisa ter as 3 camadas, sendo uma delas o filtro. A ela ser realmente a máscara cirúrgica, né? Licença, Lara. Elane colocou aqui no chat, a luva é descartada após colocar a máscara usada, porque teoricamente já estaria contaminada. Sim, sim. Após colocar, né, a máscara N95 no reuso, você só utiliza ela realmente para isso. Você coloca a luva, veste a máscara N95 na situação de reuso e despreza as luvas e higieniza as mãos. Se possível, com água e sabão. A impossibilidade, com álcool e gel, seguindo todo aquele passo a passo. Só mais um comentário, Lara. Luiz também trouxe aqui. Estava outro dia na fila do banco, onde uma jovem apareceu sem máscara, estava comentando com uma conhecida e ela perguntou pela máscara, e a mesma respondeu que já tinha tido Covid e estava imune. No entanto, sua amiga indagou que não há nada comprovado sobre essa imunidade após ser infectado. Algumas doenças conhecidas e previsíveis por meio de vacinas, em algumas pessoas podem desencadear uma reinfecção. Aí onde está o problema, nessas informações distorcidas. O problema, assim, tá porque as pessoas estão acreditando que estão imunes porque já tiveram a doença. Mas estudos também já mostraram que quem teve a doença da forma leve, né, não adquire uma imunidade duradoura. A imunidade, o famoso IgG, em 3 meses ele pode acabar, né? É uma doença muito nova, né? Não temos certeza de basicamente nada, não temos certezas, na verdade temos muitas dúvidas, muitas incertezas em relação a ela, e as pessoas acabam se confiando realmente, né, porque já tiveram, estão imunes e acabam tendo comportamentos como esse que Luiz, né, relatou, mas é um comportamento completamente indevido e errado, né, que a gente não deve reproduzir, e inclusive nós enquanto profissionais, né, e vocês enquanto futuros profissionais, muito em breve da saúde, temos responsabilidade também de corrigir as pessoas. Obviamente não é todo mundo que está aberto a esses comentários, a essas situações, mas a gente, com jeitinho, deve falar assim, orientar. Só mais uma coisinha, Larissa. Ingrid trouxe aqui. Essa recomendação da máscara serve para a nossa instituição? A clínica do UniRN irá custear as máscaras para os nossos estágios? Bom, Ingrid, não se preocupe, isso é algo institucional que a gente vai repassar para vocês em outro momento, tá? E por fim, Tiffany colocou aqui, pode utilizar máscara cirúrgica por cima da N95? Gente, assim, poder pode,
né, não vai gerar, como foi perguntado há pouco, assim, não gera um prejuízo de saúde, mas gera um prejuízo financeiro e não há uma eficácia garantida, assim, na verdade, não há uma eficácia, né? Porque elas têm proteções diferentes, a N95 para aerossóis e a cirúrgica para gotículas, então, e os aerosóis, a máscara cirúrgica não filtra, então, digamos assim, é inútil, esse uso. É muito uma questão psicológica, porque, assim, a pandemia gerou em todos nós um mix de emoções, né? Então, em muitas situações que nós vivemos e visualizamos, é porque as pessoas, elas precisavam não só estar protegidas, mas se sentir protegidas. E quanto mais EPIs, mais as pessoas se sentem protegidas. Então, tem gente que acha que com 2 máscaras cirúrgicas ela está super protegida, mas, na realidade, se ela tivesse só com uma, ela estaria tão protegida quanto? Né? Porque não tem eficácia o uso de 2, uma por cima da outra. Certo? E aí vamos seguindo. A gente tem tempo? Tem? Sim, Larissa, fica à vontade, viu? Pronto, tá, joia? Mas, gente, não falta muito não, tá certo? Vamos lá. Sim, deixa eu só ver aqui. Achei que o pessoal usava para não contaminar a N95. Pois Tiffany, né? Não tem como não contaminar se o procedimento for gerador de aerosol, porque a máscara cirúrgica, ela não, como eu disse, ela não filtra aerosol. Então, havendo um daqueles procedimentos que a gente mencionou, que pode gerar isso, a máscara N95, ela vai sim ser contaminada, certo? E assim, isso também, gente, gera um grande risco, porque a pessoa usa a N95 com a máscara cirúrgica em cima, achando que a N95, porque está usando a cirúrgica em cima, está limpa, está protegida. E aí ele não armazena de forma correta. Quando vai reutilizar, não coloca a luva de procedimento para calçar a máscara, né? E aí ele está correndo um grande risco de contaminação, certo? Então, a gente precisa tomar muito cuidado em relação a essa situação e sempre que vê alguém com esse pensamento, né, esclarecer realmente, obviamente, quem tiver aberto. E aí colocamos o gorro, né, e aqui um gorro tem um asteriscozinho, por quê? Como eu disse, eu fiz um mix entre Anvisa, CESAP e até Corencofem, né? A Anvisa só recomenda o uso do gorro para procedimentos geradores de aerossóis, mas todas as instituições em Natal, que eu tive conhecimento, preconizaram o uso do gorro, certo? Então, muito provavelmente, as instituições para as quais vocês vão têm o uso do gorro preconizado para toda e qualquer situação, e não só as situações geradoras de aerossóis. Mas a Anvisa recomenda o uso do gorro somente para as situações geradoras de aerossóis, certo? Ou seja, aquelas mesmas para as quais são recomendadas o uso da N95. Então, se cair no concurso, a gente coloca aqui o gorro da Anvisa, para aerosol. Mas estamos utilizando em todas as situações, mesmo nos pacientes que não geram essas partículas menores, né? E aí a colocação do gorro, a gente coloca começando pela frente, né, pela testa, em direção à base da nuca. Ele precisa cobrir todo o cabelo, por isso também é importante as meninas e os rapazes que têm cabelo longo, deixar o cabelo preso e também cobrir as orelhas. Sempre que tiver sinais de umidade ou degradação no gorro, ele deve ser substituído, certo? E, por último, antes de entrar no quarto, né, devemos colocar os óculos de proteção, ou, como eu disse, o mais utilizado, o face shield, sempre de frente para trás. O face shield, alguns, eles têm, vêm fechadinhos, então a gente coloca de cima para baixo. Higienizar as mãos com álcool, né, ou com água e sabão também, certo? Se houver disponível, mas na indisponibilidade, às vezes no ambiente, né, nesse ambiente de paramentação, não tem, a gente higieniza com álcool a 70%, espera secar, entra no quarto, e aí lá dentro do quarto é que a gente coloca o último EPI, né, na paramentação, que são as luvas de procedimento, certo? É importante a gente cobrir o punho do avental, né, do capote, com essas luvas, para garantir a vedação total
das mãos e braços, certo? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida em relação a essa parte de paramentação? Vou seguindo, tá certo? Qualquer coisa. Professora, eu só não entendi porque só dentro do quarto coloca as luvas. Porque se você coloca antes, suponhamos que você toque em algo que esteja contaminado, e aí você já contamina as luvas, que estejam contaminadas não só com coronavírus, a gente tem que lembrar, né, o hospital, ele é um ambiente contaminado de múltiplos micro-organismos, bactérias, fungos, e aí você pode, por exemplo, na maçaneta, enfim, está contaminado com algum micro-organismo e a gente até consegue combater, nosso organismo consegue combater, a gente não desenvolve nada. Mas o paciente doente com coronavírus, né, ele pode estar mais frágil, né? Então, é um dos motivos, né? Mas é porque a intenção é você só calçar realmente as luvas quando for ter contato direto com o paciente, por isso já dentro do quarto. Mas lembrando também de não tocar em nada dentro do quarto e seja sem luvas, certo? Vamos lá, então. Então, aqui a gente já começa a parte de desparamentação, né? Larissa, licença. Surgiu uma dúvida aqui da aluna Carolina. Ela perguntou como se dá a higienização do face shield. Pronto. Também ficou a critério de cada instituição, né, essa higienização. Mas, na maior parte das instituições, ficou protocolado a higienização com álcool a 70%, logo após o uso, o profissional, né, que utilizou, calça um par de luvas, higieniza com álcool a 70%. No Giseuda, eles conseguiram utilizar Oxivir, mas Oxivir é um desinfetante mais caro. Então, eu só tenho conhecimento realmente de lá que conseguiu, porque, enfim, ser referência, né, de doenças infecto-contagiosas, eles conseguiram muitas doações e etc. Mas a maior parte das instituições recomenda a higienização com álcool a 70 no decorrer do plantão. E ao final do plantão, higienizar com água e sabão, certo? E sim, isso na ausência de sujidades, certo? Sim, estou vendo aqui a mensagem de Ingrid. Higienizar com álcool na ausência de sujidade. Se porventura você executou algum procedimento que gerou secreção, que sujou o seu face shield, precisa ser higienizado com água e sabão de imediato, independente de ser no meio do plantão ou no final. Certo? Mas isso também ficou a critério de cada instituição, mas também vale salientar que, porque eu vou falar da desparamentação agora, né, mas falando um pouquinho da paramentação, né, vale salientar que é muito importante a gente higienizar o face shield também antes do uso, né, é um autocuidado, na verdade, isso não está escrito nos livros, mas é um autocuidado, porque em todas as instituições, os face shields são compartilhados. Só tem o seu próprio que realmente comprou para levar, né? E tem uma instituição aí privada que está no modelo americano, que tem um face shield descartável, mas isso é assim, é uma realidade muito específica, né? Então, o ideal é, antes do uso, a gente já calça as luvas, higieniza com álcool a 70, se não houver sujidade. Se houver sujidade, higieniza com água e sabão, para aí poder usar. E ao final do uso, costuma ocorrer, né, nas instituições, tem uma bancada que a gente coloca o face shield após a desparamentação, e aí ele fica lá, você termina a sua desparamentação, calça um par de luvas, higieniza, ou com álcool a 70, como eu disse, se não houver sujidade, ou com água e sabão. E no final do plantão, necessariamente com água e sabão, conforme o protocolo das instituições, certo? E o álcool a 70 pode ser substituído pelo Oxivir também, só que é um material mais caro, né? Recapitular a paramentação. Ingrid, eu vou falar da desparamentação, e aí eu coloco aquele slide da CESAP, que faz meio que um resumo dos dois, certo? Para dar uma fixada melhor.
Vamos lá, então. Então, agora a gente vai falar da desparamentação, que é o momento mais importante de todo esse processo, porque é quando os EPIs e tudo tá teoricamente contaminado, né, gente? Está contaminado e é quando os profissionais e os estagiários, enfim, têm o maior risco de se contaminarem. Então, é quando a gente precisa ter muita atenção, não é o momento de ter pressa, é ter atenção e cautela realmente, porque é a nossa saúde que está em jogo. A cada passo da desparamentação é recomendado que ocorra a higienização das mãos com álcool a 70, certo? Então, o último EPI colocado vai ser o primeiro retirado, né? O último EPI que a gente colocou, inclusive dentro do box ou do quarto do paciente, foi o par de luvas, e ele vai ser o primeiro a ser retirado. E como é essa retirada? Né? Com uma das mãos, a gente vai segurar na pontinha da luva, na outra, e vamos enrolar essa luva, e segurar ela enroladinha com um par de mãos que ainda contém a luva. O par de mãos sem luva, a gente vai colocar, eu vou mostrar um vídeo depois para ilustrar melhor, que essa parte é um tanto confusa. A gente coloca o dedo embaixo da luva, né, e retira as duas, uma dentro da outra. Não é recomendada aquela técnica, que até surgiram alguns vídeos logo no início da pandemia, você juntar as mãos, puxar as duas de uma vez só. Por quê? Porque pode ocorrer, essa técnica, se as luvas tiverem alguma gotícula, enfim, pode espalhar essas gotículas até mesmo para você, para o seu rosto, nessa retirada. Então, a retirada recomendada é essa aqui do slide, certo? E aí, higieniza as mãos com álcool a 70, com toda aquela técnica, né? Na sequência, a gente vai retirar o capote, certo? Ainda dentro do quarto, o box do paciente, desatando os nós de trás, os laços, né? Por isso a importância de serem laços, e por isso a importância deles ficarem atrás, porque o dorso é considerado a parte menos contaminada, né? Mais limpa, então a gente pega pela pontinha os laços, desata os nós, e aí a gente vai, com os braços, dobrar o capote, a parte que está em contato com o seu corpo, é onde você vai tocar, certo? Nessa última figura aqui, essa parte que ele está encostando, lembrando que ele já está sem luvas, é a parte que estava em contato com o corpo dele, né? Então, desata os laços, solta o corpo para frente, mexendo os ombros para o capote cair, ficar no avesso, e retira segurando pela parte externa. E aí, a retirada, higieniza as mãos com álcool a 70, né? Isso, lembrando, estamos dentro do quarto. E a retirada dos óculos ou face shield, né? Remover o face shield pegando na parte de trás, lembrando que sempre é pela parte de trás, toda a desparamentação, porque o dorso é considerado mais limpo, né? E retirando, levando para frente ou para cima, né? Porque tem alguns que são fechadinhos atrás, enfim, então, ou para frente ou para cima, empurrando, levando para longe de você. E nesse momento é que cada instituição tem, né, o seu local de armazenamento desse face shield para você concluir a desparamentação, né? Mas tem normalmente uma bancadazinha lá para você colocar ele contaminado, depois que concluir a desparamentação, você higienizar. E os óculos também, né, você retira pegando pelas laterais, pelas hastes e levando para frente, para longe de você. Mais uma vez, higieniza as mãos com álcool a 70% e agora retira o gorro. Se vocês pegarem as imagens da nota técnica número 4 da Anvisa, vocês vão ver uma imagem diferente dessa, de retirada de gorro. Vocês vão ver eles orientando uma retirada lateral. Mas aí, inclusive nos hospitais que eu trabalho, a gente trabalhou muito em cima disso, e a maior parte das instituições estão recomendando essa forma de retirada, que é a recomendação do COFEN-COREM, né, que com uma mão somente, pega na parte posterior do gorro e retira ele puxando para cima e levando para longe do corpo. Porque julgou-se que essa é a melhor maneira de se retirar, evitando ou tentando prevenir uma contaminação, né? E aí ele deve ser descartado, esse gorro, em lixo biológico. Na verdade, gente, todos os EPIs
descartáveis, certo? Devem sempre ser descartados em lixo biológico, certo? Que tem o saco lá de resíduo infectante. Especialmente nessa situação de isolamento para coronavírus, mas na realidade em toda situação de isolamento, paciente de isolamento por qualquer bactéria multiresistente, sempre os EPIs devem ser descartados no lixo de resíduo infectante, que é o lixo biológico. Né? Então, retira o gorro, higieniza as mãos com o álcool a 70% e sai do quarto, certo? Aí, fora do quarto, que a gente vai fazer o último passo, é a retirada da máscara, a retirada da N95. A gente já visualizou lá no vídeo como deve ocorrer, curvando o corpo para frente. Lá no vídeo ela fez ereta, né? Mas quando a gente curva o corpo para frente, facilita essa retirada, certo? E aí, vocês veem algo que pode ser criticado nessa figura? Alguém? Ó, Podem habilitar o áudio e falar, gente, por favor. a mão, Raíssa respondeu, exatamente. Ele está colocando a mão na máscara, né? Então, isso aqui, ó, é contraindicado, certo? Como é indicado, conforme a gente viu no vídeo, né? Retira segurando somente pelos elásticos, primeiro o inferior, depois o superior, né? E aí, com uma das mãos, você segura a máscara só pelos elásticos e faz o armazenamento, né? Aqui eu já até coloquei um envelope de papel com os elásticos para fora e limpos, porque eles devem sempre ficar para fora, seja do saquinho, nas instituições que preconizaram o saquinho, ou seja do envelope de papel. Mas ainda assim, quando a gente for reutilizar, devemos usar par de luvas de procedimento, certo? E aí, higienizamos as mãos, né? E aí, no caso da máscara cirúrgica, nas que são de amarração, né? É importante que ocorra o desate dos nós e não rasgar, né? Tudo dessa parte de paramentação é importante fazer um laço, né? Tá escrito nós aí, eu falei nós, mas é um laço que a gente possa retirar, segurando nas pontinhas, né? E aí desata os nós e despreza a máscara, levando sempre ela para frente do nosso rosto e longe do nosso corpo, certo? E as máscaras que são de elástico, que prende atrás da orelha, a gente pega simultaneamente atrás da orelha, nos dois elásticos, e levamos também para frente, para longe do nosso corpo, e desprezamos no lixo biológico. Depois de toda essa desparamentação, é imprescindível higienizar as mãos, preferencialmente com água e sabão, secar bem, certo? Como Raíssa pediu para revisar essa parte de paramentação, eu vou passar mais um vídeo, porque ajuda mais, certo? Eita. Pronto. Ajuda a vocês visualizarem, compreenderem, porque só falando fica um pouco mais complicado, né, de vocês compreenderem. Mas, assim, lembrando, gente, sim, o vídeo que eu vou passar é o vídeo da Anvisa, certo? Que eu fiz recortes para mostrar realmente só a parte de paramentação e depois de desparamentação, mas a gente precisa ter o julgamento crítico. Então, eu quero ver de vocês aqui no chat depois que podemos julgar do vídeo, tá certo? Larissa, só uma perguntinha aqui da aluna Carolina. Nos setores administrativos, pode-se utilizar máscara de tecido? Pela nova nota técnica, na verdade, pela última atualização da nota técnica número 4 da Anvisa, né, já foi liberado, até devido ao racionamento de EPIs, enfim, a máscara de tecido nos setores administrativos, contanto que esses profissionais não tenham qualquer contato com áreas assistenciais, né? Se é um profissional do administrativo, mas que, sei lá, vai no setor de assistência buscar prontuários, ele já precisa, pelo menos quando ele for para esse setor, utilizar uma cirúrgica. Certo? Vamos lá.
Sentiram falta de alguma coisa? Exatamente, o gorro. Exatamente, é. Como eu disse, é um vídeo da Anvisa, né? E vocês viram que ela colocou uma máscara cirúrgica, né? E a Anvisa só recomenda o uso do gorro em situações que são geradoras de aerosol, ou seja, naquelas situações em que nós utilizamos a N95, né? Então, por isso a ausência do gorro. E ela também não higienizou as mãos. Na verdade, essa parte do vídeo eu cortei, porque sim, antes de colocar as luvas, exato, antes de colocar as luvas ela não higienizou, pensei que era no início do vídeo. No início ela higieniza as mãos, mas eu cortei para não ficar tão longo, né? Gente, só lembrando uma situação, uma informação importante, é que o capote, né, para situações geradoras de aerosóis, o capote indicado é o capote impermeável, certo? De preferência de 50 micrômetros, na indisponibilidade desse, pode ser utilizado de 30, mas é importante, é necessário que seja o impermeável, certo? A maior parte das instituições também preconizou para essa situação, principalmente para atuação dentro dos setores COVID, o uso da roupa privativa. Aí, no início, como eu disse, todo mundo querendo aquela máxima proteção, né, as pessoas utilizavam a roupa privativa por cima da roupa que elas vinham de casa, certo? Porque quanto mais, melhor, né? A cabeça de algumas pessoas, só que não é assim, né? A opção e a necessidade, enfim, e a determinação do uso da roupa privativa por algumas instituições, pela maior parte delas, é para prevenir também de contaminar a roupa que o profissional volta para casa, né? Já que ele está atuando ali diretamente com os pacientes COVID. Então, não faz sentido algum a gente colocar essa roupa por cima da nossa roupa, certo? É realmente utilizar a roupa privativa somente, né? E muitos hospitais também preconizaram, ao final da desparamentação, na verdade, ao final de um turno, né, de plantão, que é obrigatório o banho dos profissionais. Os profissionais do noturno são obrigados a tomar banho para irem para o repouso, para irem embora, né? E os profissionais do diurno, como não tem o repouso, somente para irem embora, certo? E algumas até exigiam a lavagem dos cabelos. Então, assim, as instituições foram muito rigorosas, buscando realmente preservar o profissional, mas também depende muito da gente, porque tinha gente que não julgava necessário e simplesmente não tomava banho. E fingia que tomava, mas ele não está fingindo para o hospital, ele está fingindo para ele mesmo e para a saúde dele. Né, deixa eu ver aqui, Ingrid, né, nós já chegamos no local de atendimento com a máscara, seja de tecido cirúrgica, na hora dessa paramentação, ficamos sem a nossa máscara, é isso? Você pode trocar a de tecido, não, a partir do momento que vocês adentrarem na instituição, como vocês vão fazer parte, vão prestar assistência, né, direta, vocês devem utilizar a cirúrgica, até porque, lembrando que faz parte da precaução padrão, né, levem sempre com vocês essas recomendações da precaução padrão, porque, só fazendo adendo bem rapidinho, Ingrid, eu já concluo o seu questionamento, né, nós chegamos numa situação muito semelhante ao início da pandemia. No início da pandemia, a gente admitiu os pacientes em setores normais, eu mesma admiti no mínimo 3 pacientes com outros diagnósticos, com ITU, com hipercalemia, e que depois desenvolviam sintomas de COVID no decorrer da internação, né, eles já vinham com a infecção, digamos assim, incubada, né, e desenvolviam sintomas no meio da internação, depois que a equipe já tinha tido contato com eles. De dias, né, o máximo, a paciente que mais eu tive contato foram 4 dias, que ela ficou internada no meu setor tratando uma infecção urinária, e aí no 5º dia começou com sintoma respiratório, fez a tomografia de tórax, o velho vidro fosco, né, coletou suave e deu positivo, e aí foi encaminhada para o setor COVID, mas a gente está retornando para essa situação, porque agora temos visto, assim, uma situação de sintomas um pouco mais brandos, né, e também temos as situações dos pacientes assintomáticos, né, tem muita gente que a gente pode ter tido contato
estava contaminado, que estava com a doença, e nós não sabemos, né? Então, é muito importante a gente manter aquelas precauções padrão o tempo inteiro, durante toda a nossa permanência na instituição, no ambiente hospitalar, por conta disso, porque ela já previne muita coisa. Se vocês forem ver, a precaução padrão, ela tem máscara, ela tem um avental, que é, né? Ela tem os óculos e ela tem a máscara cirúrgica. E as luvas, né? Eu falei as luvas? Enfim, são esses 4 EPIs que já nos previnem de muita coisa, certo? Sim, aí em relação a isso, você pode até permanecer com a cirúrgica que você está, Ingrid. Vai depender muito da regra da instituição, especificamente. O que você não pode é, depois que você sair do leito de isolamento COVID, você continuar com ela, né? Você saiu do leito e você vai precisar trocar essa sua máscara cirúrgica, certo? Considerando, né, que ela fica com a parte externa contaminada. E agora um videozinho aqui e para a gente finalizar, de desparamentação. É quando a gente tem que ter mais cuidado, né? Essa parte é a mais importante, a retirada do capote, e se visualizar, né? Pois é, gente, aí nessa apresentação também, né, uma observação, né, vocês viram que ela estava com uma máscara N95 ou equivalente, né, que a Anvisa recomenda nessa situação o uso do gorro, né, porque teoricamente se ela vestiu a N95, ela vai para uma situação geradora de aerossol, mas ela estava sem gorro, né, enfim, nós precisamos ter sempre o julgamento crítico, né, e como eu disse, quem tem conhecimento tem responsabilidade, né, e agora vocês passam a estar responsáveis pela saúde de vocês e dos seus colegas também, porque a gente não protege só a si, né, nessa situação, a gente protege quem está do nosso lado, porque se a gente adquire, a gente acaba tendo a chance, né, de transmitir para as pessoas de nossa convivência. E era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, aqui para finalizar só uma frase, né, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Não está sendo um momento fácil, nem bom, nem feliz para ninguém, mas nós precisamos ser resilientes, né, essa é a profissão que nós escolhemos, que vocês estão começando agora, e desejo muito sucesso a todos. Qualquer dúvida, qualquer coisa, Michele, pode passar meu contato, vou deixar meu e-mail com ela, estou à disposição, viu? Gente, quem quiser fazer mais algum questionamento, aproveitem que Larissa ainda está disponível. Muitos agradecimentos aqui, Larissa, pela sua explanação. Ah, por nada. Que bom, que gostaram. Espero que pratiquem, né? Essa é a intenção. Então, gente, já que estão mais nos agradecimentos, tá? Eu vou fazer aqui o nosso encerramento, agradecer imensamente a Larissa pela disponibilidade, pelo aceite de imediato desse convite, né? E eu acredito que tenha sido um momento muito construtivo para vocês, tá, gente? Inclusive, nós estamos aqui gravando esse momento, e eu sugiro que vocês realmente revisem esse material que Larissa trouxe,
toda essa explanação. Então, assim, revisitem os cadernos da Anvisa, do Ministério, e, se possível, né, Larissa, assim, até implementem essa prática, executem essa paramentação e desparamentação, porque muitas vezes nós, enquanto profissionais, nos iludimos, digamos assim, achando que através de um vídeo a gente já está habilitado. Mas é muito importante a gente executar a movimentação da remoção, colocação de todos esses EPIs, para que a gente realmente se sinta, digamos que apto, né, a executar toda essa prática da forma devida, tá, gente? Então, mais uma vez, Larissa, obrigada, tá? E, enfim, eu vou dar por encerrado aqui o nosso momento de capacitação, tá? Um bom dia a todos. Eu agradeço. Bom dia. Tchau, tchau.